Começamos aqui essa nossa live. Vamos ver se a gente consegue entrar em contato aqui nessa nossa conversa que a gente sempre está tendo uma vez por semana à noite. Vamos ver se nosso amigo já entrou aqui. Adicionamos. Agora ele vai nos convidar. Esqueci de pegar aqui, ó. Conectando. E aí, meu companheiro? Boa noite, André. Boa noite, boa noite, boa noite. Botar meu Paz do fone Senhor aqui. a todos nós aí. Que bom, que bom, que bom. Como tu tá? Tudo bem, graças a Deus. Tá bem? Caindo uma chuvinha mansa e gostosa aqui em Xangri-Lá. Ah, que bom, graças a Deus. Te apresenta aí pros meus amigos. Aonde tu Ok? Eu pensei mora. justamente nisso. Eu vou fazer uma breve, sucinta apresentação para os teus amigos e tu faz o oposto depois para os meus aqui. Só vou Perfeito, compartilhar, André. perfeito. Tô me olhando aqui para ver se tá tudo direitinho. Tá, tô aparecendo aqui. Agora eu acho que aqui fica melhor. Então aí para as pessoas que não me conhecem aí, meu nome é Edson Vargas. Moro aqui na cidade de Xangri-Lá, aqui no litoral norte, faz pouco tempo. Morava antes em Charqueadas, aí era vizinho do meu amigo André, mas, no entanto, não o conhecia ainda pessoalmente. Na verdade, pessoalmente, não nos conhecemos até hoje. E então era isso. Então, eu pertencia aí, trazendo já pro meio cristão, eu pertencia a uma denominação bem tradicional aí de Charqueadas. Com o advento da minha mudança para cá, acabei me afastando da minha denominação, deixei grandes amigos, deixei pessoas muito boas lá, e hoje estamos aqui firmes na fé, firmes no Evangelho, rumo ao caminho que o Senhor Jesus nos deixou aí. Tá? Acho que, resumidamente, é isso, André. Que bom, que bom. Eu vou me apresentar aí para os amigos do Edson. Tu tá no Instagram agora ou não? Nesse exato momento? Não, agora eu tô só no Face. Tá, tá. Para quem, né, não me conhece, sou André Luiz. Toda a minha vida na igreja, no corpo de Cristo. Fui pastor titular, fundei denominação, e aí a gente e várias coisas. Mas estamos aí, estamos junto. Tu sabe, eu acho que é importante às vezes a gente falar isso. Eu não, eu não gosto muito dessas coisas. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas elas podem achar assim, mas não tem experiência no sistema denominacional, são pessoas novas, né? O que muito se fez com o apóstolo Paulo, jamais querendo se comparar com o apóstolo Paulo, tá? Mas em proporções bem menores, às vezes acontece a mesma coisa, né? Você vai ver Paulo se defendendo muitas vezes contra outros apóstolos, contra falsos apóstolos, e, e ele teve que, às vezes, ter que estar falando, né? Principalmente segundo a Coríntios, ele vai fazer uma grande defesa, mas né, só quando era necessário. Quando chegar em Filipenses, ele vai dizer que todas essas coisas são como um lixo, perto da grandeza e da glória que é conhecer a Cristo e ser achado nele, não é? Então, acho que às vezes essas coisas se tornam necessárias. André, na cruz, no momento da crucificação do nosso Senhor, tivemos um exemplo, talvez, o mais jovens na fé, o mais jovens na fé de Cristo, salvo, talvez, na história, né? Porque há um minuto antes de falecer, o ladrão que estava numa cruz ao lado de Cristo se arrependeu e ali inaugurou os salvos em Cristo.
sim. Então ele tinha 1 minuto ou 2 de convertido a Cristo e já foi salvo. Então esse número, esse tempo aí de quanto fulano ou ciclano está na fé, ou quanto ele foi tocado pelo Espírito Santo, ou foi tocado pelo Evangelho, é muito relativo, né? Sim, 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 sim. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os desigrejados, não é? É mais ou menos o que a gente vai falar aqui. Eu acho que seria importante a gente definir bem o que seria o desigrejado, como surgiu esse tipo de conceito, de princípio. O que tu acha? Não, com certeza. Também podemos tocar lá, fazer sucintamente resumido, como se formou ali a igreja e como veio o termo desigrejado, como a igreja de Cristo mesmo era a primitiva, como deveria ser ainda hoje. Mas esse aspecto do caráter de histórico e de como se formou, a gente passa a dar uma breve descrição, né, também. Eu acho interessante para tu introduzir o assunto e não deixar no ar o assunto. Tu quer fazer isso ou tu quer que eu Posso faça? fazer, assim. Não, eu faço aqui rapidamente, então, André. Então, na verdade, a Igreja de Cristo começou a se formar em Atos 2, ali é um capítulo bem conhecido, né? Ali praticamente, oficialmente, vamos dizer assim, entre aspas, a palavra oficialmente, formou-se ali com a descida do Espírito Santo junto aos apóstolos. Ali praticamente o Espírito Santo não habitava ainda, não habitava ou coabitava com os cristãos até então, e naquele momento ele passou ali para mim e para muitos também, como eu entendo, que ali começou praticamente a pedra inicial da Igreja de Cristo, né? Aí, então a palavra nos fala assim, inclusive, André, e de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa e os que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Isso está em Atos 2:24. Então, ali, a partir dali, acompanhado do Espírito Santo, que a Igreja de Cristo, o correto seria estar acompanhada sempre e guiada pelo Espírito Santo. A partir dali, pelo menos no meu entendimento, eu acho que de muitos também, né? Formou-se oficialmente a Igreja de Cristo. Não sei se tu tens alguma coisa para colocar a respeito aí. Eu sempre tem uma das frases, né? A gente vai lendo aqui, lê um pouco lá, e algumas frases elas vão e começam sempre a ser definidas na nossa vida e a gente sempre usa e faz menção delas, não é? Eu sempre digo a mesma coisa. Pior do que não conhecer uma verdade. Tu tá me ouvindo bem ou não? Estou ouvindo, André. Tá, A imagem corta de vez em quando um pouquinho, mas o som está bom. tá. Pior do que não conhecer uma verdade é conhecê-la de forma errada, ok? Para Com mim certeza. essa é uma das frases que eu mais uso geralmente. Eu acho que a gente precisa, porque né, nesse exato momento a gente tem alguns irmãos assistindo, também estão, essa mesma live está online em grupos predominante de pessoas que são das denominações ou as igrejas evangélicas, e também em grupos de irmãos que não fazem parte de nenhum sistema denominacional. Por isso que eu creio importante que a gente possa definir o que é um desigrejado. Qual é a ideia Ah, sim. que se tem do desigrejado? Eu entendo que a palavra desigrejado ela é uma palavra pejorativa, a princípio. Né? Então, vamos lá. O que as pessoas entendem ou definem como desigrejado? São aquelas pessoas que saíram das denominações, que um dia cantavam, pregavam, dançavam dentro das denominações, e que saíram.
e que hoje não fazem mais parte do sistema denominacional. Outros entendem que os desigrejados são pessoas que saíram do sistema denominacional e hoje voltaram às velhas práticas, fumando, bebendo, roubando, mentindo e tantas outras coisas. Então, essas são algumas ideias do que é uma pessoa desigrejada. Eu, particularmente, não consigo definir muito bem assim como eles. O que eu entendo? Eu entendo que a Igreja de Cristo ela está fora do sistema denominacional, historicamente, primeiro. Depois, a Igreja de Cristo, por meio de muitos salvos, esteve dentro do cristianismo, seja ele aquele cristianismo dos apóstolos. Alguns salvos depois estiveram dentro do catolicismo romano, porque aí a Igreja apostólica católica tornou-se romana, e depois nós tivemos ali a introdução da adoração, da veneração a santos, etc. Tantas coisas que nós vamos falar um pouco. E aí tem a reforma. Com a reforma protestante, nós temos pessoas salvas dentro do sistema denominacional, quer dizer, dentro de denominações, da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana e tantas outras denominações. Então, definindo desigrejado para muitos, é aquelas pessoas que saíram do sistema denominacional e hoje estão fora do sistema denominacional. Eu considero 3 grupos, tá? Salvos dentro do sistema denominacional, salvos fora do sistema denominacional e salvos que um dia foram realmente salvos e hoje não estão nem dentro do sistema denominacional e nem fora do sistema denominacional, tendo uma vida de oração, de leitura, de comunhão e que podem se incluir nos que a gente pode chamar de afastados ou como chamam, né, que eu não gosto muito dessa expressão, desviados. É as divisões que eu faço com relação a isso. Não, exatamente. Eu acho que tu falaste bem. Inclusive, numa live tua ontem ou anteontem, não me recordo agora, que eu assisti uma parte, tu leu Mateus 18:20, e isso aqui define muito. É um versículo muito pequeno, André, pequeníssimo, mas ele define 3 situações do que é, ou pelo menos do que deveria ser a Igreja de Cristo. O versículo fala assim, André: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. É um versículo bem conhecido. Olha, aqui nós temos 3 evidências da verdadeira, real Igreja de Cristo. 2 ou 3. Não precisa ser 20, 15, 30, 50, 60. 2 ou 3. Ele não está falando 30, 40, 50, 60. Reunidos em meu nome. Qual é o nome? O nome de Cristo. Não é da placa X, da placa Y, da denominação A, da denominação B. Onde estiverem, talvez até nós possamos falar um pouquinho mais isso para frente. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estarei no meio. Não precisa ser no templo, no monte, em cima da árvore, debaixo da escada. Não precisa. Onde estiverem. Isso, para mim, esse versículo define onde tu usaste, acho que foi ontem, né? Foi ontem. Tu usaste muito bem. Ele define a Igreja de Cristo. Ele é curtíssimo, em 3 expressões está definida a Igreja de Cristo. Em nome do Cristo, onde estiverem 2 ou 3. É claro que se for um pouquinho mais, nós ficamos felizes, né? É sempre bom ter irmãos congregando. Mas eu acho que é isso, André. E assim, eu creio que esse tipo de live ele é muito importante, inclusive, para o corpo de Cristo, né? A gente tem aqui o Júnior, meu amigaço, lá do Rio de Janeiro. Nós temos aqui a irmã Vanilda, sempre está acompanhando, curtindo. E, né, que são pessoas que hoje não pertencem a nenhum sistema denominacional. Então, eu quero uma hora, e tu também pode fazer uma hora live com eles, que são irmãos que vale a pena. Eu entendo
eu entendo algumas coisas assim, que foi esse vídeo que esses dias eu mandei para os meus amigos pelo WhatsApp, onde um irmão ele dizia assim: existem aqueles que são salvos e têm medo de perder a salvação, e tem aqueles que não são salvos e pensam estar salvos. Então, qual é o problema hoje? O problema é que muitas vezes se pega pessoas que hoje voltaram a práticas que a Bíblia em si não aprova, não concorda, e diz, ó, esse é um desigrejado. Mas a gente precisa entender que talvez essa pessoa, mesmo que ela tenha tido práticas religiosas, isso não é garantia que essa pessoa um dia foi salva. João vai dizer isso: estiveram entre nós, mas não eram de nós. Hebreus vai dizer que vai ter muita gente que, inclusive, experimentou a graça, experimentou, inclusive, bênçãos vindouras e se afastaram. Então, às vezes, como isso parece ser um pouco novo para os irmãos que estão dentro do sistema denominacional, eles acabam para desqualificar esses irmãos que hoje não estão no sistema denominacional, que são chamados de forma pejorativa de desigrejados, eles pegam esses casos e dizem: oh, isso são desigrejados. E eles colocam todas essas pessoas no mesmo nível, na mesma dimensão, no mesmo grupo. No limbo. E não é assim. E não funciona assim. Eu não comparo, um exemplo com todo respeito, tá? A Universal com a presbiteriana. Eu acho que a presbiteriana é muito mais séria que a Universal. Eu não comparo Lógico, lógico. uma denominação. Estão em níveis diferentes. Eu não ponho, como diz, né, farinha do mesmo saco, um exemplo, a Batista com uma a do Valdomiro lá, a Mundial do Poder de Deus. Não, mas eu só peço para os irmãos que fazem parte do sistema denominacional entenderem que nós que hoje não fazemos parte de nenhum sistema denominacional, nós amamos o Senhor, nós amamos a sua palavra, nós amamos a Igreja de Cristo. E nós consideramos os irmãos que estão dentro do sistema denominacionais nossos irmãos. E assim, André, eu já tive, agora recentemente, amigos meus me perguntaram, então, mas por que tu saiu? Eu há pouco tempo pertencia a uma denominação. Eu poderia elencar ali, eu poderia falar uma hora para essa pessoa que me perguntou os motivos. Aí eu resolvi resumir em poucas palavras. Eu disse assim, eu disse para o meu amigo, Cristo para mim é a coisa mais maravilhosa, é algo assim que eu não consigo nem colocar em palavras, o tamanho da graça de Cristo para comigo. Por que eu ia querer dividir a atenção que eu devo a Cristo com qualquer outro nome? Aí ele me olhou, mas como assim, meu irmão? Se eu vou numa denominação, qualquer que seja, eu não estou dando nomes, tem uma placa na frente, bem grande, às vezes até com luminoso, Ou com ou foto. tem um pastor famosíssimo, ou tem um pastor famosíssimo, que tem uns que não é identificado pelo nome, é identificado, nós vamos lá na igreja do pastor fulano. Do pastor fulano. Aí eu disse para ele, meu amigo, se eu tiver que dividir a atenção do nome de Cristo com qualquer outro nome, eu estou traindo a mim mesmo. O que me interessa é o nome de Cristo. Então, simplesmente eu não vou lá porque lá é a igreja tal, a igreja X, a igreja Y, a denominação A, a denominação B, o pastor tal. Não, eu não quero. Eu quero apenas Cristo na minha frente. Entre eu e Cristo, nada. Nada. Só eu e o evangelho dele. Aí eu disse para ele, eu poderia dar uma série de outras explicações. E aí, só complementando também, André, isso que tu falaste, o que eu falei agora, tem uma certa explicação. Porque nem todo mundo que está lá está salvo. Porque o que acontece?
uma denominação, tu viveste muito mais do que eu no meio evangélico, tu vai te identificar que eu vou falar agora. Uma denominação X lá faz os seus cultos terças e domingos, vamos supor que tem 40, 50 pessoas em média por. Aí ela resolve fazer um congresso e junta uma grana lá e traz um pregador famoso e um cantor famoso para cada dia lá. 2 dias de congresso. Aí, o que era 50, 60 pessoas por dia, 40, vem 200 no dia de congresso. 200. Aí falta cadeira, falta banco, as pessoas ficam na rua e é uma bênção só, como eles dizem no meio, né? E aí tu fica raciocinando, tá, mas e essas outras 140 pessoas, 160, onde estavam os outros dias? O que faziam? Ou melhor ainda, o que as atraiu aqui? É o pregador, é o cantor famoso que aparece na televisão, que tem CD, que faz show? Ou é o nome de Cristo que as atraiu aí? E já a gente sempre fica dúvida, porque normalmente vinham 40, vinham 50, agora vem 200. Essas outras 150, onde estavam? Vieram aqui por quê? Então eu sempre fico me indagando isso. Sim, e tem um detalhe muito importante. Eu lembro, hoje, quando eu estava pensando sobre a live, quando eu cheguei na quarta série, eh, ali colocaram na quarta série os piores alunos, não só de conhecimento, mas também de caráter, de obediência. Pensa assim, ó, porque na minha escola tinha eh, 3, 4 quarta série. Aí pegaram todos esses que passaram e colocaram tudo na mesma sala. Imagina, ali tem até tem gente daquela turma que até morreu já, morreu cedo. Então o que acontece? É, alguns daquela turma presos, etc. Então o que acontece? O meu primeiro trimestre eu tive nota 6, tá? Que era a média do Uruguai. Aquilo, para minha mãe, foi algo terrível. Então, o que ela fez? Ela contratou uma professora particular e que ela pagava um valor X. Então, aquela professora, ela não tinha o poder de me aprovar ou reprovar. Ela era só um auxílio, era só um apoio. Enquanto ela estava me fazendo bem, minha mãe estava pagando. Agora, se eventualmente essa professora auxílio, essa professora apoio, começasse a me ensinar na quarta série que 50 mais 50 era 200, que 120 dividido 4 era 70. Sabe o que a minha mãe ia fazer? Ia deixar de pagar ela, porque ela é só um auxílio. Ela não tem interferência nenhuma. Eu podia ter nota 1000 com ela, mas se eu tivesse nota 5 na escola, eu seria reprovado. Eu só dei esse exemplo porque a questão do sistema denominacional, ele não é soteriológico. Eu não preciso fazer parte de uma denominação para ser salvo, porque a salvação é dom de Deus, é por graça. Segundo, o que me mantém salvo não é nem minhas obras e muito menos o sistema denominacional. O que me mantém, olha só o que eu vou dizer, o que me mantém salvo é o mesmo que sustenta o universo com as suas mãos. A salvação pertence ao Senhor. Então, no momento que eu tenho um entendimento bíblico, histórico, teológico, que eu não preciso de um sistema denominacional e ele começa a causar mais problemas do que soluções, eu simplesmente saio dele e ando no Espírito e vivo no Espírito e sempre que tenho oportunidade, tenho comunhão com os irmãos. Então, a questão do sistema denominacional não é uma questão de soteriologia, é um apoio. Quem precisa, que use. Quem não precisa, que entendeu, que teve a revelação, que é maduro, que é espiritual, consegue viver muito bem sem o sistema denominacional.
complementando ali, lá em Efésios 3:6 fala, a saber, a revelação que Paulo recebeu da formação da igreja, né? A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Olha, essa palavra a gente tem que repetir, acho que umas 18 vezes. São co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Um mesmo corpo, o mesmo corpo é todos nós. Eu sou membro, tu é membro, quem está nos assistindo é membro, quem vai nos assistir futuramente é membro. Tendo Cristo no coração e tendo acreditado no seu Evangelho, é membro do corpo. E é um corpo só. E esse corpo não está na presbiteriana, esse corpo não está na Batista, não está na Filadélfia, não está na Deus e Amor, não está na Católica, não está nada. O corpo é um só e a cabeça é Cristo. É simples, não tem mistério, não tem complicação. Então, quando nós tivermos, se nós morrermos, se partirmos desse mundo salvos por Cristo e nos encontrarmos com Ele do céu, lá não vai ter plaquinha nenhuma separando. Naquela nuvenzinha está a presbiteriana. Na outra nuvenzinha branca, aquela lá está a Assembleia. Na outra está a Católica. Não vai ter isso. As placas são terrenas. São coisas dos homens. Tu sabe que eu fiz uma live ontem, como tu falou, que eu falei sobre o que é 2 ou 3 reunidos em seu nome, que tu brilhantemente definiu até melhor do que eu defini lá na live. E hoje eu falei um pouco, em 15 minutos, sobre a história da igreja. E tu vai ver, seja a história no mundo, seja a história da igreja no Brasil, biblicamente, historicamente, a igreja